Salve, enteada colorada, chegando com os destaques do lado vermelho nesta terça-feira, dia que precede não só o enfrentamento duro contra o Palmeiras na Arena Barueri, como o sorteio da Copa do Brasil para a gente saber o adversário de terceira fase. Mas vamos começar com um papo bom, né? A venda do Patrick do Santos do Galo para o Santos pode trazer dinheiro para o Beira-Rio. Veja só, Patrick tá indo pro Peixe e com isso o Inter, que ainda detém 10% do jogador, vai arrebatar mais ou menos 650 mil reais. Fica ali na casa dos 648 mil reais. É mais de meio milhão de reais por um jogador que não tá nos nossos planos, que não rendeu mais nada, mas que só nesse negócio já traz um dinheirinho pro cofre colorado. Então valeu Pantera Negra, né? Outro caso é o do David. Se falou da proposta do Vitória, da Fatel Model, mas a informação que eu apurei, ela tem duas frentes. A primeira é que não chegou nada oficial para o Inter ainda. Então pode ter interesse sim, ele pode ter sido negociado com o empresário do jogador, mas ainda não se formalizou ao Inter. Depois é que os valores não seriam aqueles noticiados lá no Rio de Janeiro, que seria um valor que transcenderia 3,5 milhões de euros. Seria muito menos do que isso. Seria 8 milhões de reais. Só que 8 milhões de reais é menos do que os 15 milhões de reais que o Vasco tem que pagar se ele jogar pelo menos 65% dos jogos na temporada. Então não vale a pena uma negociação por essa bagatela, porque afinal de contas, até agora, ele já participou de quase 90% dos jogos, transcendendo bastante esta cláusula de barreira de percentual de 65%. E está sendo importante lá, o que quer dizer que ele vai continuar sendo aproveitado, a menos que tenha uma grave lesão, e a gente torce que não. É um jogador que pode render o dobro desses 8 milhões para o Inter, bem dizer, então que ele fique no Vasco, certo? Hoje pela manhã, Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista exclusiva aos canais ESPN e tocou em pontos fundamentais. Um deles sobre o Maurício, garantindo a importância do jogador para o plantel, para o time titular e também uma espécie de blindagem às investidas em cima do jogador. O Inter tentará manter ao máximo o Maurício e pelo que me parece, pelo que me soa pela palavra do presidente, mais do que na janela de meio de ano, vai tentar vendê-lo no meio do ano para entregar no final da temporada. Ele não disse isso, mas o entredito é o que fica mais ou menos como captura que eu tenho desta frase do Alessandro Barcelos. Depois sobre o Robert Renan. A informação que eu tenho é que o Inter não deve deixá-lo à disposição no jogo contra o Palmeiras, provavelmente, mas pode, numa última instância, relacioná-lo para o jogo sim, porque o jogo é fora de casa, porque está tentando sentir a temperatura e pressão da opinião pública, que está baixando cada vez mais. O Inter está dando tempo ao jogador para se recuperar psicoemocionalmente e também está criando a melhor condição para o seu retorno, para que isso não seja um trauma para a torcida colorada, que eu acho que não tem que ser. Acho que sim, o jogador foi mal, e o Alessandro Barcelos disse que ele foi cobrado, já teve toda a orientação, e agora ele tem que ser retomado e recuperado, porque não só tem qualidade para oferecer ao elenco, como também tem a possibilidade de deixar uma boa bagatela de 4 milhões de euros no cofre colorado no meio da temporada. Então, recuperá-lo em jogos fora de casa é uma boa. Lembrando que o mercado vai sendo poupado o máximo que pode por conta da sua avançada idade, um alto grau de possibilidade de lesão. O Igor Gomes lesiona bastante, não foi bem no jogo contra o Tomayapo, por exemplo. O Vitão e o Fernando estão se estabilizando, mas numa ausência do Thiago Maiga, o Fernando tem que ser colocado ali nessa função, ou mesmo com a possibilidade do Thiago Maia jogar, talvez o Fernando entregue mais como volante, embora está bem como zagueiro. E aí o Robert Renan é um jogador que se faz mais do que possível, se faz necessário no time do Inter. Ainda, o Alessandro Barcelos, na entrevista aos canais ESPN, fez coro ao que o Eduardo Cudê falou sobre o assassinato da sua reputação, que eu acho que o Cudê vai muito bem nisso. O Cudê tem razão. É mais do que uma crítica. É uma crítica exacerbada que beira a maldade que vem por setores da imprensa. E isso é sistemático, né? Isso era quando ele estava aqui, isso aconteceu com outros técnicos estrangeiros, mas com o Cudê é muito pior. Quando o Miguel Ángel Ramírez chegou, eu fiz uma pergunta na coletiva de chegada dele, que reverberou muito na época, sobre a xenofobia que o Brasil tem com muitos técnicos. A gente vê perseguição a técnicos estrangeiros. O Abel Ferreira fala muito sobre isso lá no Palmeiras. E o Cudê passa por isso. O Cudê não é incriticável. O Cudê tem que ser criticado pelos seus erros. O problema é que ele é mais do que criticado. Por exemplo, o Cudê tem uma derrota na temporada e tem gente pedindo a cabeça do Cudê. O Grêmio vem de 3 derrotas. Por que não pedem a cabeça do Renato?
Estou falando da crônica, entre aspas, imparcial, a neutra, a tradicional. E a crônica identificada não pode usar de crises ou verborragias ou clickbaits ou qualquer outro desses elementos só para um engajamento que não é jornalístico. Então o Kudê tem razão quando muitas vezes essas coisas condicionam o seu trabalho a um ambiente que não está de acordo com aquilo que está acontecendo. Há uma irrealidade transportada para a narrativa a respeito do seu trabalho. É uma perseguição sistemática. Só que ele tem falado isso sozinho e agora o Alessandro Barcelos fez coro a essa defesa e isso é importante porque dá um respaldo institucional ao técnico e também cria uma narrativa de que estão unificados na defesa de um ambiente fechado, coeso e seguro para um trabalho saudável. Deu respaldo ao Kudê e também um respaldo técnico. Ontem, o Alessandro Barcelos, a partir da sua assessoria de imprensa, também postou nas redes sociais um reclame, né, um protesto à escalação do Wagner Heuwey no VAR do jogo. O Wagner Heuwey foi o árbitro do VAR de Flamengo e Atlético Goianiense, que foi o responsável por decisões estapafúrdias, um pênalti completamente estrambólico, para não dizer outra coisa que o jurídico não possa dar conta depois. E aí é ele quem vai estar lá num jogo do tamanho e do peso que é Palmeiras e Inter, com o mando de campo do Palmeiras, o jogo na Arena Barueri. É complicado. E é bom que o Inter já faça berro, já faça grito. Porque o condicionamento de arbitragem, por vezes, é talvez o recurso mais potente diante de uma arbitragem desqualificada ou muitas vezes até mal intencionada. E agora, para a gente fechar, vamos falar da bateria fora de casa. O Inter vai ter uma maratona de jogos fora de casa nos próximos enfrentamentos. Vai a São Paulo, vai para Barueri encarar o Palmeiras na Arena Barueri. O Allianz Parque vai ficar à disposição do Jonas Brothers, né? O que é bom porque tira o carpetinho, o tapetinho lá, né? O sintético do risco do Inter. E traz para um estádio menor também, que não deve ter mais do que 10 mil torcedores, isso é bom. Depois o Inter vai ter que jogar no tapetinho, mas aí no Paraná, vai jogar contra o Furacão lá na Arena da Baixada, antiga Arena da Baixada, né? O estádio do Atlético Paranaense é um estádio mais relevante para receber o jogo, mas tem a preocupação do gramado sintético. Depois o Inter vai encarar o Delfim, voltando a jogar pela Sul-Americana, né? Depois vem para casa, né? Só vai voltar a jogar em casa dia 28 no final do mês de abril, poxa vida, né? Estamos em abril, contra o Atlético Goianiense. E aí depois de encarar o Dragão, volta mais 2 vezes a jogar fora. Vai a Minas Gerais pegar o Cruzeiro e depois pega o Tomayapo, o Real Tomayapo, lá na Bolívia, né? Lá na Bolívia. E depois o Inter, então, volta a jogar em casa contra o Juventude e que vence o Juventude para espanar mais um trauma, né? No dia 13 de maio. Então, desde a rodada de amanhã até o dia 13 de maio, o Inter tem 2 jogos em casa. Dia 28 de abril e dia 13 de maio. Jogos bem esparsos. São 4 jogos fora, né? 3 jogos fora, um jogo em casa. 2 jogos fora, um jogo em casa. É uma maratona. Vamos ver como o Inter se comporta diante dessa exigência de calendário, de ponte aérea e uma série de coisas também, viagens longas, né? Tem Minas Gerais, tem São Paulo, interior de São Paulo, tem Equador, tem Bolívia. Vamos ver, né? Tem que vir a Porto Alegre, tem treino, tem jogo, enfim, fiquemos de olho, tá certo? Cheguei no oferecimento no Igbauer, a nossa história é chocolate. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, manda o teu recado e vem com conteúdo do Índias. Valeu!